crendo na vitória da parte de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 21. Aleluia, aleluia. Eu leio primeiro, toda a igreja lê o segundo, e assim vamos lendo até o 21, amém? Os irmãos acharam Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Amém, irmãos? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Toda a igreja 12. Porque antes que alguém tivesse chegado na parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois de chegar, se foi retirado e se apartou dele, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando viu que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a cruz, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio, e como os judeus, porque obriga os gentios a viver como judeus. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Toda a igreja 16. Sabendo que o homem não é justifica Pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela obra da na lei. lei. Pois Pela obra da lei, nenhuma carne será justificada. será justificado. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se somos aquilo que destrui, constitui a mesma pessoa. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, Quando me amou e se que entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Amém? Podemos sentar? Eita glória! Aleluia! Os irmãos já perceberam que eu tenho um desafio muito grande, um texto bastante complexo, mas pela graça de Deus, vamos tentar tirar algo para nós nesta noite. Nós temos estudado a carta aos Gálatas desde o primeiro versículo. Hoje vamos tentar finalizar o capítulo 2. Na última parte a qual nós falamos aos irmãos, fomos no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, onde Paulo fala que ele vai a Jerusalém, e ali ele tem um encontro com Pedro, Tiago e João. E neste encontro, Paulo dá bom testemunho dos apóstolos, diz que eles ali estavam fielmente defendendo a palavra de Deus em Jerusalém. Que Pedro reconheceu o ministério de Paulo como apóstolo de Cristo. Que Pedro estava em comunhão com Paulo e Barnabé. E Paulo termina no versículo 10, que a recomendação que ele recebeu de Pedro era para que cuidasse dos pobres. E Paulo diz que procurou fazer isso com diligência. Esta epístola aos Gálatas, nós entendemos que ela foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, antes do capítulo 15 de Atos, aonde nós já estudamos na escola bíblica,
a igreja de Jerusalém, aonde necessitou-se de um concílio para que se mantesse a comunhão da igreja, para que os judeus e os gentios pudessem viver em harmonia, que eles pudessem se assentar à mesa, que eles pudessem estar em comunhão. Então aqui nós entendemos que foi antes deste concílio, antes de tratar desses assuntos. É certo que alguns dizem que essa epístola foi escrita depois, mas como nós lemos aqui no versículo 11, existiria-se uma dificuldade de entender que Pedro, aquele que participou do concílio, juntamente com Tiago e os demais apóstolos, para que se não tivesse essa separação entre judeus e gentios, seria difícil nós entendermos que este mesmo Pedro, que esteve do lado de Paulo e Barnabé em Jerusalém no concílio, agora novamente ele está retrocedendo naquilo que Cristo já o tinha orientado sobre a salvação dos gentios. Então Pedro aqui no capítulo 2, no versículo 11, ele é repreendido por Paulo, e Paulo explica por que repreendeu no versículo 12. Aqui no 11 está escrito que quando Pedro chegou a Antioquia, Paulo resistiu ele na cara, porque ele se tornou repreensível. Então, aquele Pedro que andou com Jesus no seu ministério durante 3 anos ou mais, alguma coisa, aquele Pedro que aprendeu com Cristo, o mesmo Pedro que foi orientado por Jesus para apacentar as ovelhas, o mesmo Pedro que pregou ali em Jerusalém, cerca de 3.000 pessoas se renderam a Jesus. O mesmo Pedro que no capítulo 4 de Atos torna a transmitir um sermão, e a Bíblia diz que cerca de 5.000 pessoas se juntam à comunidade de fé. E este aqui é o mesmo Pedro que já tinha sido orientado por Jesus para ir até a casa de um gentio chamado Cornélio. E ali ele está orando, a Bíblia diz no capítulo 10, e de repente ele vê um lençol descendo do céu. E a voz diz a Pedro: levanta-te e mata e come. Aí Pedro responde: Senhor, nunca em minha boca entrou coisa alguma comum e imunda. Aí o Espírito Santo responde a Pedro: não faças tu comum ao que Deus purificou. E ali ele é orientado a ir até a casa de Cornélio, o gentio. E quando ele chega, ele começa a pregoar a palavra de Deus. O Espírito Santo desce e eles são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. E ali o nome de Deus é glorificado. E Pedro entende que os gentios também são chamados à salvação em Cristo Jesus. Esse mesmo Pedro, que no capítulo 11 de Atos, ele defende a salvação dos gentios diante da igreja de Jerusalém. Porque aqueles judeus que ficaram em Jerusalém, quando eles ficam sabendo que os gentios também recebem o Espírito Santo, eles questionam Pedro. Mas Pedro disse: eu não posso resistir ao Espírito Santo de Deus, porque a mesma promessa que foi dada a nós, que no último dia nós seríamos cheios do Espírito Santo, que João batizou com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo, também essa promessa chegou aos gentios, e eles também foram selados pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro disse: então esta é a confirmação que a salvação é para todos os judeus, gentios, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Este mesmo Pedro, que teve esta reunião com Paulo no capítulo 2, no versículo 2, que confirmou aquela obra, que confirmou a salvação dos gentios através do evangelho pregado por Paulo. Este Pedro agora, ele está recuando, ele está retrocedendo de uma declaração de fé que ele tinha feito. É bem certo, irmãos, que a carreira, a jornada do Evangelho, não é apenas uma jornada de 100 metros, não é apenas
uma jornada de um ano, não é apenas uma jornada de alguns dias, mas é uma jornada de vida inteira. A vida cristã, ela tem que ser perseverante, aguardando a vida de Cristo. A verdade que nós conhecemos, a verdade que nós professamos no Senhor, jamais devemos nos desviar dela. Se você ler Hebreus capítulo 2, o escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aí aqui no versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós? A salvação, a obra de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus que recebemos. Se você lê as epístolas, se você lê o Novo Testamento, você vai ver sempre alguém dizendo: persevere, prossiga naquilo que recebeu, olhai por vocês mesmos, para que não perca o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Também temos em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Também temos em Apocalipse: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por isso o Senhor nos convida a perseverarmos na verdade, a perseverarmos fiéis a Cristo Jesus. Enquanto você tem vida, enquanto você respira, persevere na mensagem que você recebeu. Persevere na verdade que lhe é ensinada. Isto é um grande prejuízo quando nós nos desviamos daquilo que recebemos da palavra de Deus. Quando nós nos esquecemos daquilo que nos foi orientado pela palavra de Deus. Por isso, Jesus disse para a igreja de Sardes em Apocalipse: lembra do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti vireis. Então, Jesus manda: lembra do que recebeu, guarda o que recebeu e pratique o que você tem aprendido. É isto que nós devemos prosseguir. Então aqui vamos dividir esse texto em duas partes. Do versículo 11 até o 16. Aqui Paulo, ele repreende a hipocrisia de Pedro. Vamos entender por que hipocrisia. Do versículo 17 ao 21. Paulo fala a verdadeira piedade, a verdadeira vida cristã, como ela deve ser demonstrada sem hipocrisia, mas na verdade que Cristo nos entregou. Então aqui no versículo 11, Paulo diz que Pedro foi repreendido, porque ele se tornou repreensível. É verdade que nós devemos prosseguir em vigilância e prudência. É verdade que nós devemos prosseguir na verdade do Senhor. Mas, mesmo que nós venhamos nos desviar, tropeçar, mesmo que nós venhamos nos afastar por algum momento, um descuido, mas temos que ser como Pedro, que aqui foi repreendido, mas ele parou para ouvir a repreensão. A palavra de Deus diz que nós não podemos endurecer o nosso coração. Se ouvirdes hoje a voz do Senhor, está escrito em Hebreus: não endureçais o vosso coração. Mesmo que alguém se desvie, mas Deus sempre usa alguém para trazer de volta para a sua presença. Mesmo que alguém se distancie da verdade, mas Deus sempre está corrigindo, exortando e orientando pela sua palavra. Este é o Deus. E ele faz isso, não é uma forma de demonstrar crueldade, presbítero Gilson. Quando Deus repreende alguém, não é demonstrando que Deus é mau, mas é forma de amor, porque Deus disse: eu repreendo e castigo a todos aqueles que eu amo. A repreensão de Deus é Deus demonstrando: eu te amo, você é meu filho. Que filho há que o pai não corrija? Mas se nós estamos sem a repreensão de Deus, a Bíblia diz que nós somos bastardos, não filhos, porque Deus corrige a quem Ele ama. Se Deus está corrigindo a mim, é Ele demonstrando: eu te quero mais perto de mim, eu te quero você na minha presença, eu quero você fiel à minha palavra.
Então aqui Pedro foi repreendido por Paulo. Pensa aí. Pedro andou lado a lado com Jesus. Pedro esteve com Cristo no seu ministério. Mas agora Paulo chegou depois de Pedro. Paulo chegou depois e está repreendendo Pedro. Pedro tinha uma relevância em Jerusalém. Mas agora, quando ele chega em Antioquia, ele está no convívio dos gentios. E a Bíblia diz aqui no versículo 12, que quando ele chega em Antioquia, presbítero Gil, se ele se assenta à mesa, ele come. Judeu não comia carne de porco, mas vamos trazer como fosse no dia de hoje, Pedro chegou no meio dos gentios, está comendo carne de porco. Judeus não comiam carne que não tivesse tirado o sangue. Mas aqui Pedro está comendo tudo que colocou à mesa. Pedro está sentado à mesa com os gentios. Mas quando chegam os judeus, aí a Bíblia diz que Pedro, quando viu os judeus, ele se levanta da mesa dos gentios com medo dos judeus. Enquanto os judeus não chegam, ele está sentado à mesa. Mas quando chegam os judeus da parte de Tiago, a Bíblia diz lá no capítulo 15 de Atos que Tiago não mandou ninguém para lá. Mas eles foram por conta própria. Se você abrir Atos capítulo 15, abra comigo. Atos capítulo 15. Versículo 22 e o 23. Aqui é quando eles mandam a carta para os gentios. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Então aqui, Tiago e os apóstolos estão falando, saíram itinerantes sem receber orientação nossa. Saíram pregando o que bem quis, sem receber a orientação dos apóstolos. E quando esses chegam, Pedro está sentado em Antioquia e ele se levanta com medo. Ele se levanta porque aqueles não concordavam com o que Pedro estava fazendo. Não concordavam com o que Pedro estava sentado, participando do banquete dos gentios. Aqui nós já podemos tirar pelo menos duas lições. Pessoas que saem por conta própria. Pessoas que pregam por conta própria. Pregam o que quer, não tem uma conduta, uma doutrina sadia. Não sabe o que está pregando, sai pregando, eu vou sair pregando. Mas não assentou para aprender. Não parou para meditar na palavra de Deus. Eu vou pregar o que eu não estudei, irmãos. Como é que eu vou falar aquilo que eu não aprendi? Se eu não sei nem para mim, como é que eu vou ensinar os outros? Isso aí vai criar o quê? Um tumulto. Eu vou sair falando asneira. Mas a palavra de Deus diz que antes de levantar para ensinar, você tem que se assentar. Você tem que parar para estudar a palavra de Deus. Você tem que parar para ser instruído na palavra de Deus. E aqueles homens saíram por conta própria, pregando algo diferente dos apóstolos. Pregando algo que eles não tinham sido instruídos pelos apóstolos. E o pior de tudo, Pedro com medo deles. E o pior é que o pastor Pedro ficou com medo. Dá para vocês entenderem isso, irmãos? O apóstolo Pedro com medo de alguém que tinha se desviado do caráter verdadeiro de Cristo. Eles entendiam, esses judeus aqui, eles entendiam que para os gentios não podia comer carne de porco, não podia, tinha que guardar o sábado. Para os gentios, para eles se tornarem verdadeiramente filhos de Deus, eles tinham que circuncidar seus filhos. Então era esta a ideia desses judaizantes. Eles chegaram e eles não concordavam com aquilo. E o problema é que Pedro sabia que aquilo estava errado, mas foi do lado deles. Já viu aquele tipo de gente que na igreja fala com todo mundo, mas quando você topa na rua, vira a cara para não falar? Já viu aquele tipo de gente que chega na escola, que chega na faculdade, que chega no trabalho, ninguém nem sabe que ele é crente, com medo de bullying? Já viu? Eu não vou falar que eu sou crente aqui na escola com medo de bullying.
senão vai ficar falando da minha fé. Já viu esse tipo de gente? Que tem medo por causa de aparência de alguém? Este era Pedro. No ambiente de gentios, ele se comportava como gentio, comia carne de porco, sentava na mesa, comia sarapatel, mas quando o judeu chegou, olha, eu não estou nesse bolinho aí não, eu estou de fora. Eu não faço parte deste grupinho, deste povo aí não. É tipo isso. Não, eu não vou naquela igreja não, é crente. Mas, não conheço aquele povo. Aqui é uma coisa, mas quando sai... Já viu isso, presbítero? Não defende. E ainda se esconde. Não defende, as pessoas atacam a fé. As pessoas estão contra a fé. Mas elas se escondem da verdade. Com medo. Pedro estava com medo. Dá para vocês entenderem isso? Um Pedro corajoso que pegava a espada para cortar a orelha e agora está com medo. Jesus muda o caráter do homem. O homem quebrado fica mansinho, mas desse jeito aqui também é demais, né? Jesus transforma o homem, o cara bravo no mundo. Mas quando vem para Cristo, que Cristo transforma a vida, ele fica manso. Tem que ser manso para bater nos outros, mas para defender o evangelho tem que ser corajoso, valente na presença de Deus. Aleluia! E aqui nós vamos ver um Paulo que não concordou com aquilo. Então Paulo repreendeu ele por causa de quê? Paulo chama aqui de hipocrisia. Porque ele era judeu, mas quando o gentio estava ali, ele comia. Agora ele está mostrando que querem falar, eu não faço parte. Querendo uma vida de aparência. Querendo viver uma vida de aparência diante daqueles homens. Então aqui no versículo 13, o problema dessa atitude de Pedro estava levando outros. Um líder que se acovardou, estava arrastando outros junto com ele. Versículo 13, olha comigo. Os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Dá para vocês ver? A atitude errada de um líder, arrastando os seus liderados. Em Antioquia existiam judeus. Quando aqueles judeus de Antioquia viram Pedro se levantando da mesa dos gentios por medo dos outros, eles se levantaram juntamente com Pedro. E até Barnabé, que estava ao lado de Paulo, caminhando junto com Paulo, ele cedeu à pressão dos judaizantes. A Bíblia lá em Juízes, quando Deus vai usar Gideão, Deus fala, os medrosos e os covardes do caminho, volte. E este aqui era um momento muito delicado. Porque se Pedro e Paulo cedessem completamente aos que os judaizantes queriam, ou ia dividir a igreja, uma igreja somente de judeus, e uma igreja somente de gentios, ou então os gentios iam virar tudo judeu. Ia criar uma separação na igreja, nós não nos juntamos com vocês. Você já viu aquele tipo de gente que não senta do lado de um negro, é racista? Existe igreja nos Estados Unidos e em outros países que só é igreja de branco. Existe igrejas que é só igreja para negros. Isso é uma segregação racial, uma divisão. Cristo não veio para dividir o povo, ele veio para juntar o povo. Separados nós vivíamos quando estávamos distantes de Cristo, mas agora estamos todos unidos pelo Espírito Santo, adorando o mesmo Deus, participando do mesmo corpo, bebendo do mesmo sangue e sendo cheios da mesma presença. Jesus veio para unir judeus, gentios em um só corpo, para fazermos parte de uma só família. Jesus não veio para trazer essa divisão no meio da igreja. Aqui é só o pobre, aqui é só o rico. Já viu isso? Área VIP para rico, aqui só senta quem é famoso. Já viu isso, irmãos? Aqui é o camarote na igreja. Quem pagar mais, senta aqui. Se você ler Tiago capítulo 2, Tiago também combate isso.
Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Porque se na vossa sinagoga entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, entrar também algum pobre, aí você fala para o pobre, ó, fica em pé lá, ó, não tem cadeira para você não. Mas o rico, ó, senta aqui pertinho de mim, vou te dar uma cadeira especial. Estão fazendo distinção entre vós mesmos e juízes de maus pensamentos. Aí Tiago diz, ouve meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Uns anos atrás, eu cheguei lá, sentei, as cadeiras tudo lindas, né, vazia ainda, eu cheguei cedo, aí sentei, aí mais para frente, umas 7h30, a igreja foi chegando, gente, sentou todo mundo. Aí eu estou lá sentado, chegou um abençoado lá, falou, está sentado no meu lugar. Desse jeito. Toda cadeira marcada. Olha a cadeira vazia lá. Mas o lugar você todo dia aí. Aí eu falou a ele, mas é uma mulher aqui. Aí para não trazer constrangimento, né? Eu saí da cadeira, sentei uma mais na frente, ele sentou lá. Depois eu fui saber, era dono de uma loja lá no centro da cidade. Então já tinha cadeira marcada por causa da polícia. Aí o irmão do lado falou, ele só senta aí, essa cadeira é marcada dele. Ele nem adianta. Foi a última vez. Então a igreja de Deus, ela não foi chamada para trazer divisão, mas a juntar o povo em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, pela comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Para isso que fomos chamados. A ceia é um símbolo de um só corpo. Nós fazemos parte de um só corpo. Eita Deus. Cristo é a cabeça. Os membros que parecem ser os menos reputados. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, devemos dar mais honra. Porque aqueles que já têm honra não necessitam mais de honra. Mas Deus formou o corpo para que não haja divisão no corpo. Antes tenham todos os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nós choramos com os que choram, mas nos alegramos na tua bênção, na tua vitória. Nós choramos contigo na tua dificuldade, mas nós nos abraçamos e nos regozijamos quando Deus abre a porta, quando Deus te abençoa, quando Deus te prospere. Não temos aqui divisão, mas ajuntamento em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. A atitude de Pedro levou outros, os judeus seguiram. A hipocrisia de Pedro, olha só. Querendo viver de aparência. Demonstrar para as pessoas uma coisa que não era. Aí Paulo, quando vê aquilo, aqui no versículo 14, quando eu vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive igual gentio aqui no meio dos gentios, e não como judeu, nem você que é judeu vive igual judeu, por que você quer obrigar os gentios a viverem igual judeu? A ter que circuncidar a filha, guardar a dieta religiosa? Porque você, que nem você que é judeu, você segue a lei. Nem você que é judeu, você guarda toda a lei. Porque você quer obrigar os gentios que não têm a lei de Moisés, que não foram instruídos na lei, a serem judeus. Aí Paulo diz aqui no 15, nós somos judeus por natureza, nós nascemos judeus. Nós não somos pecadores dentro dos gentios. Pecadores dentro dos gentios era a forma que os judeus chamavam os gentios. Eles são pecadores. Então Paulo está falando, nós não somos gentios, nós já nascemos com essa cultura. Nós nascemos já com essa cultura dos nossos pais. Nós não somos gentios. Então Paulo, quando vê a conduta errada de Pedro, a hipocrisia, por quê? Se nem ele guardava a lei,
Nenhum judeu guardou a lei, somente Cristo guardou toda a lei. Aí agora quer obrigar os gentios a seguirem isto? Aquilo que foi desfeito na cruz, aquilo que Jesus veio para cumprir, para mudar a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei que leva para a morte, mas nós estamos debaixo da graça de Deus que nos leva à vida no Senhor. O fim da lei é Cristo. A lei se cumpriu toda em Cristo, Ele é o fim da lei. Para a justiça de todo aquele que nele crê. Em Cristo se cumpriu a lei. Por isso Paulo diz, nem você segue estes costumes mais. É o que aconteceu lá em Atos capítulo 10, Pedro vai na casa de Cornélio e ali ele se ajunta com os gentios. Aí Paulo está dizendo, nem você segue. Quer obrigar os outros a seguir? Já viu isso, irmãos? A hipocrisia, a pessoa não dá um bom exemplo, como é que vai cobrar você alguma coisa? A mesma palavra que vai para lá, ela corta. Antes de eu transmitir a palavra para vocês, eu tenho que estudar ela e guardar no meu coração. Seria fácil eu chegar somente aqui, abrir a Bíblia, igual uma igreja tem do véu, abrir lá na hora e o Espírito Santo traz a revelação na hora, é assim? Ou eu tenho que parar, meditar, estudar a palavra de Deus, aplicar ela na minha vida, e quando ela estiver entranhada no meu coração, aí eu tenho ousadia da parte de Deus para falar para você, para instruir ela a você, para transmitir ela para a igreja. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi, irmãos? Aí eu vou cair nesse erro, que é a hipocrisia. Eu vou cair nisso daqui. É uma responsabilidade, irmãos. Tanto no ensino como no exemplo. Olha o exemplo de Pedro, o que estava causando na igreja. Um exemplo errado, outros estavam seguindo. Se Pedro pode, eu também posso. Se Pedro, que é o apóstolo, está fazendo, eu vou fazer do mesmo jeito. Irmãos, infelizmente, nos nossos dias, muitos têm dado mau exemplo na casa de Deus. Muitos têm arrastado multidões, não para a coisa certa, mas para o que é errado. Muitos têm arrastado pessoas com a influência que têm. Se você abrir um Instagram da vida, você vai ver pessoa que tem milhares de seguidores, ensinando o erro. E o tanto de gente que se diz cristão da Assembleia de Deus seguindo esses falsos profetas. Está seguindo o exemplo errado. Porque meu amigo faz, eu vou fazer igual. Pedro aqui tinha nome. Porque ele tem nome, eu vou fazer igual ele. Porque ele é famoso na internet. Ele toma uma cerveja lá não sei aonde, eu vou fazer. Porque ele já casou 5 vezes. Ele casa hoje e larga amanhã, eu vou fazer igual. É isso que Deus quer de nós. Meu Deus. É para isso que Deus nos chamou. Para ser mal influência. Para sermos levados por mal influência. Ou para termos firmeza igual Paulo. Não está correto. Se arrependa. Volte para Cristo Jesus. Deus verdadeiro. Como é que eu vou cobrar você para orar se eu não oro? Como é que eu vou falar você leia a Bíblia se eu não leio? Como é que eu vou falar respeite a sua esposa se eu não respeita a minha? A consciência, pelo menos a consciência tem que acusar. Pelo menos a consciência tem que me acusar. Se nem a consciência está acusando mais, aí o negócio está feio. Meu Deus. A situação está difícil. Aí precisa de um profeta, igual chegou para Davi. Natan chegou, olha, você está agindo de forma errada. Você está agindo de forma equivocada. Se arrependa, Deus já perdoou o seu pecado. Se arrependa, volte para Deus.
E aqui vemos um Paulo diante de um Pedro. Olha só, irmãos. Pensa. No meio de todo mundo, aqui ele fala que foi publicamente. Erros que comprometem a comunhão da igreja têm que ser tratados no meio da igreja. Maus exemplos que arrastam pessoas têm que ser tratados diante das pessoas que estão sendo arrastadas. Se eu errar, eu não estou imune a ser repreendido pela palavra de Deus. Não existe ninguém superior à verdade da palavra de Deus. Não existe esse negócio de não toqueis nos meus ungidos, não toque nos meus profetas. A palavra aqui de Deus que manda, é a palavra de Deus que orienta, é a palavra de Deus que nos direciona. Ei, Deus, aleluia. Aí, se Pedro aqui fosse um papa, igual muitos dizem, não podia ser repreendido por Paulo, né? Se Pedro aqui fosse um papa, que é ele que dá as ordens, ele faz do jeito que ele quiser, se ele mandou, tem que obedecer. A autoridade aqui é a palavra. Eu preciso me submeter à palavra. Se eu estiver andando fora da palavra, se eu estiver agredindo a minha esposa, você pode chegar, colocar ela diante de mim e falar: se arrependa, volte para Deus. Você tem essa liberdade, porque essa liberdade não vem do homem, essa liberdade vem de Deus que te confiou a palavra, vem de Deus que te selou com o Espírito, vem de Deus que te usa com ousadia. Eita glória! Aí tem uns que dizem: não mexo, eu não repreendo o pastor, porque pastor quem trata é Deus. Isso está errado. Se fosse assim, Paulo não podia repreender Pedro. Fosse assim, Paulo deixava a hipocrisia de Pedro. Mas se está andando de forma errada, chega com sabedoria, chega com amor e fala: ei, está errado, ei, não pode assim, a palavra de Deus diz assim, e você está andando por cá. Se volte para a palavra de Deus, se arrependa e se volte para o Senhor. Paulo disse que ele viu que não estava bem. Aí eu fico assustado, que só Paulo viu. Só Paulo percebeu, Barnabé não percebeu. Os outros que estavam ali não perceberam, somente Paulo. Imagine na época de Paulo estava assim, imagine hoje. A falta de discernimento com que é ensinado em certas igrejas. A falta de entendimento cegado. A falta de discernimento com que você ouve, com que você participa. Meu Deus. Aí chega numa igreja e fala: olha, você tem que dar aqui no valor dos seus anos de vida. Se você tem 50 anos, você dá R$50 para você ser abençoado. Onde está isso na Bíblia? Você tem que fazer voto aqui, e esse voto para ser abençoado. Aí eu tenho que ir, senão eu não vou receber a bênção. É assim que funciona a palavra de Deus, irmãos? É dessa forma que Deus abençoa o crente? Eu não sou contra voto, entenda? Mas esse negócio de dar lá e tomar cá, se você dá, Deus é obrigado a te retribuir, você está errado. Eu sou dizimista, mas o negócio eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar. Esse negócio está errado, irmãos. O negócio de barganhar com Deus. Onde você já viu? Deus está devendo alguma coisa ao homem? Quem deu primeiro a Deus para que Deus retribua? Você já viu isso em Romanos? Quem deu primeiro a Ele para que Ele seja recompensado? Se até o amor que nós amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro. É Deus, glória a Deus.
você vai dizimar, você vai contribuir, você vai fazer voto daquilo que Deus já te deu, em gratidão a Ele. Mas se Deus não responder o seu voto, se Deus não abrir a porta que você quer, você vai continuar crente em Cristo, você vai continuar fiel a Cristo, mesmo que Ele não abra a porta, Ele continua sendo Deus na sua vida, mesmo que Ele não faça o que você quer, Ele continua sendo Deus na sua história. Permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel. Glória a Deus, aleluia. 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 Deus! Aleluia. 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 Alabaceia, alabace. Santo Deus. Alabaceia. Versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então o que Paulo está dizendo? Pedro, você também sabe. Nós sabemos. Eu, Paulo, sei que o homem não é justificado pelas obras da lei. Aí, irmãos, uma boa doutrina ela é essencial para a igreja, sim. Mas também a prática ela não pode ser descartada. Já viu aquelas pessoas que estuda teologia, lê a Bíblia todo dia. Mas você vai olhar a conduta dela, não condiz com o que ela entendeu, com o conhecimento dela. Aqui, Pedro tinha um conhecimento, mas estava agindo de forma contrária. Paulo diz, olha, nós sabemos que o homem não é justificado pelas essas obras de circuncisão. Você mesmo, Pedro, já deu testemunho disso. Aqueles judeus que aceitaram Cristo também entenderam isso. Isso era na mentalidade, no entendimento, mas na prática, que adianta eu falar que hoje, amanhã, eu estou fazendo tudo ao contrário, você está fazendo tudo ao contrário? Só o conhecimento vai me salvar? Só eu conhecer? Ou eu permanecer em Cristo Jesus, na graça de Deus, perseverando? Cristo não nos chamou para retroceder. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, Hebreus, mas daqueles que creem para a conservação da alma, Hebreus 10, 39. Deus não chamou você para retroceder. Deus não chamou você para voltar para aquilo que Deus já te arrancou. Aquilo que Deus te arrancou é para ficar no passado, mas agora Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem novos projetos para a tua vida. Viva a novidade que Cristo te chamou. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Glória a Deus. Glória, aleluia. Então, somente o conhecer não é suficiente, se não vier acompanhado da prática. E Paulo diz, o homem não é justificado pelas práticas da lei, mas pela fidelidade que Cristo demonstrou diante de Deus. Pela fé de Cristo. Não é pelo que eu faço, mas pela fidelidade que Cristo fez diante do Pai. O homem não é justificado pelo que ele faz, mas pela fidelidade de Cristo, pela obediência de Cristo, nós somos justificados no Senhor. A justificação é somente pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo, nós seremos declarados justos, não pela nossa justiça, mas pela justiça do Senhor. Por isso nós cremos em Cristo para sermos justificados pela fidelidade de Cristo Jesus. É Deus pegando a justiça de Cristo e colocando sobre a igreja. Aquilo que Cristo fez, a boa obra,
agora é imputada em nós pela graça de Deus. Agora nós não estamos mais em inimizade. Se fosse de mim mesmo, eu estaria em inimizade com Deus. Mas porque Cristo se entregou, agora nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é o que eu fiz, não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez por nós. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então aqui está explícito que todos aqueles que não creem em Jesus estão direcionados ao inferno. Os judeus que não creem em Cristo estão direcionados para o inferno. Tem gente que diz que os judeus vão ser salvos lá guardando a lei. Aqui está falando que não. Tem gente que diz que ele vai receber a justificação dando esmola. Aqui está falando que não. Tem muitos aí que saem na rua entregando marmita para os pobres. Olha, eu vou fazer aqui. Estou fazendo a minha parte. Como é que é? Faça a minha parte que Deus vai me ajudar. Onde está isso? Deus já te ajudou, agora faça a sua parte. Não é eu fazer primeiro a minha parte para Deus me ajudar, mas Ele já está te fortalecendo, Ele já está te ajudando, agora somente faça o que lhe é devido. Eita Deus, aleluia. Ele que nos deu primeiro, não somos nós que ofertamos primeiro. Primeiro quem faz é Deus. Primeiro quem fez foi Cristo na cruz. Primeiro foi Ele e não nós. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E aqui no versículo 17. Pois se nós que procuramos ser justificados pela fé em Cristo, também somos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então a acusação dos judeus era: quando vocês dizem que são salvos pela graça, que não precisa guardar a lei de Moisés, os ritos judaicos, vocês estão falando que Cristo está mandando vocês desobedecerem. Vocês estão falando que Cristo está participando do pecado de vocês. Quando algum de vocês pecam, vocês estão falando que Cristo é participante disso. Aí Paulo disse: de maneira nenhuma. Cristo não tem nada a ver com o meu pecado. A culpa é minha, a responsabilidade é minha. Cristo não é participante com quem vive uma vida depravada. O Espírito Santo não leva ninguém a fazer coisas ilícitas. O Espírito Santo não leva ninguém a pecar contra Deus. Não fala que Cristo é participante dos seus pecados. Aí Paulo fala: de maneira nenhuma. Não peque e coloque a culpa em Deus. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Paulo dizendo que Pedro, voltando para a lei, ele está sendo transgressor. Alguém que é salvo pela graça e quer agradar a Deus pelas obras está sendo transgressor. Está edificando aquilo que foi destruído. Cristo já pagou o preço por nós. Você já é salvo. Cristo já fez a obra completa. Aleluia. Cristo já realizou, você já é filho de Deus. Você não precisa, você bem radical, você não precisa dar dízimo para ser filho de Deus. Você já é filho de Deus. Você dá o dízimo porque você já é filho de Deus. Porque você ama a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar mais, você não precisa nem orar para ser filho de Deus. Mas porque você é filho, você se dobra para continuar na comunhão com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa jejuar para alcançar a salvação, porque Deus já te salvou pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. Agora você jejua para ter uma vida consagrada a Ele. Eu tenho que jejuar para mim alcançar a salvação. Está errado. Eu vou ter que queimar a carne para mim me tornar filho de Deus. Está errado. Você já é. Cristo já habita em você. Você já é filho de Deus. Você já é participante das bênçãos de Deus. Deus já te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora viva de forma que agrade ao Senhor.
culpado dos seus pecados. Mas reconheça que você é pecador, dependente da graça e da misericórdia dele, da bondade, do perdão do Senhor Jesus. Se eu edificar, querer ser salvo pelos meus méritos, eu estou me tornando um pecador. É isso que Paulo está dizendo. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Paulo dizendo, a própria lei já me matou. A mesma lei que vocês querem guardar, ela já me matou para ela. Se você ler Romanos 7, lá está escrito, não fala, irmãos, aos que sabem a lei. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei ao marido. Mas morto o marido está livre da lei do marido. Assim também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. É Paulo dizendo lá em Romanos 7. Deus não podia matar a lei. Deus não podia, o marido simboliza a lei. Aí Paulo dizendo, já que a lei não podia ser morta, Paulo matou a mulher, que é eu e você. Em vez de Paulo matar, em vez de Deus matar o pecado, ele nos matou para o pecado. A lei, ela nos leva para a morte pelo pecado, para o cumprimento em Cristo, ela se findou em Cristo Jesus. E quem está em Cristo já morreu, mas também já ressuscitou. Para quem está em Cristo, a lei já não tem mais domínio. Para quem está em Cristo. Mas ela continua viva para quem está distante de Deus. Ela continua viva para quem quer agradar a Deus pelos méritos. Ela mata, ela leva à morte. Mas se nós estamos em Cristo, nós já morremos para essa lei, já fomos crucificados com Cristo, é o que Paulo diz aqui no 20. Nós já morremos na cruz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Como é que a lei agora vai vir ter domínio sobre quem está morto? Morri, acabou. O pecado já não tem domínio sobre você. Você está morto e agora já está ressuscitado. Com Cristo nós morremos naquela cruz. E agora Cristo vive em mim. Vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim através do Espírito Santo. Através da herança que Deus tem para nós, que nós fazemos parte. Pela fé, Cristo vive em mim. Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Eu e você já morremos na cruz do Calvário. Glória. Aleluia. Meu Deus. Eu e você já nascemos de novo no Senhor. Oh, glória a Deus. Eu e você já somos uma nova criatura. E agora a vida que você vive na carne, viva na fidelidade do Filho de Deus. Se você diz que está em Cristo, que Cristo vive em você, viva como tal. Aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como Cristo andou. E como é que Cristo andou? Amando, perdoando, suportando, se entregando. E a Bíblia diz em 1 João, conhecemos o amor nisso, que da mesma forma que Cristo deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Se tem dinheiro, alguém está passando fome, tira do bolso e ajude. Se você já morreu com Cristo, a Bíblia diz que você tem que amar sua esposa e tratá-la com respeito. Se você é a nova criatura em Cristo, agora você tem que criar seus filhos no caminho do Senhor com amor. Se você é a nova criatura em Cristo, você deve suportar uns aos outros no amor. Se você é uma nova criatura em Cristo, você deve viver em comunhão como igreja. Não em disse-me-disse, não em fofocas. Não querendo ver a queda do outro, mas se alegrando com a vitória do seu irmão. Jesus se entregou por nós. Aí Paulo finaliza, não anula a graça de Deus.
Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu vou ser salvo pelos meus méritos, se o homem vai ser salvo guardando a lei de Moisés o sábado, circuncidando seu filho, que necessidade havia de Deus enviar seu filho para morrer na cruz? Se você vai ser salvo fazendo obras para alcançar a salvação, que necessidade tinha de Cristo morrer naquela cruz por mim e por você? A obra de Cristo já foi completa, irmãos. Você já está selado pelo Espírito de Deus. Isso é a demonstração que você é filho de Deus. E o Espírito de Cristo está em você, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que você é filho de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos nova criatura e que o nosso nome está escrito no livro da vida. Deus abençoe. O Espírito testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Então viva como filho de Deus. Viva em obediência a Deus. Viva uma vida consagrada a Deus, que Ele já tem te abençoado em Cristo Jesus. Deus abençoe.